Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Santo Espírito. Seu nome 3 vezes santo, Pai amado e bondoso Deus, por seu amor, por sua graça e misericórdia, mais uma vez estamos diante de Ti, agradecidos e muito felizes por essa oportunidade. Agradecidos, amado Pai, pois o Senhor tem nos conduzido até aqui, não só pelos nossos caminhos, mas por toda a nossa vida. O Senhor tem nos abençoado, nos fortalecido, tem nos consolado, nos ajudado com a sua palavra, tem fortalecido a nossa fé. Pai amado e bondoso Deus, temos todos os motivos para lhe agradecer. E mais uma vez nós nos inclinamos diante de Ti, rogando, amado Pai, pela força que o Senhor nos dá, pelo seu ensinamento, pela palavra, pelo ativar dos nossos apóstolos e servos. Ajuda-nos, Pai, entregamos as nossas vidas nas Suas mãos e lhe agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos. Agora também, Pai amado e bondoso Deus, nós rogamos aqui uma entranhável comunhão com todo o ministério de graça, com os nossos apóstolos, para que deste altar de graça seja manifestada somente a sua santa e divina vontade, aquilo que seu Santo Espírito ouviu desde o seu trono de graça. Não permita, Pai, que o homem, com as suas imperfeições, manifeste aquilo que acha, que pensa que é certo ou errado, mas que só seu Santo Espírito, santificando as suas ferramentas, anuncie aqui em sua casa. Amado Pai e bondoso Deus, proteja e abençoe os nossos apóstolos e servos em suas atividades e viagens. Também, Pai amado e bondoso Deus, nós rogamos para cada um dos seus filhos, cada um dos nossos irmãos. Dê a eles a proteção, a ajuda, as forças, que nessa hora também, muitos que poderão estar conectados conosco, possam estar ligados em coração e alma. Pai amado e bondoso Deus, proteja-nos aqui e agora, em todos os lugares que os seus filhos estão vivendo essa palavra, que nada da atualidade ou de fora interfira. E, amado Pai, conceda-nos mais do que nós sabemos pedir, do que nós sabemos lhe agradecer, conceda-nos pela sua graça. Tudo isso nós lhe pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, a palavra de hoje está em João, no capítulo 17, nos versículos 20 e parte do versículo 21, que está assim: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um. Até aqui. Oh
obrigado. Bom dia, amados irmãos. É uma alegria que estejamos todos aqui. Junto aqui ao amado pastor Tiago, transmitimos carinhosas saudações para todos. Amados, essa palavra, o texto que é colocado para hoje, trata de um momento muito especial, de Jesus Cristo com os discípulos e muito cheio de emoção, porque Jesus Cristo, quando reunia os discípulos para ter essa palavra, para transmitir isso, ele reunia em uma oração. E era muito próximo, ali estava muito próximo do sacrifício de Jesus. Jesus já sabia que iria passar por isso, ele sentia, e aí então ele transmitia aos discípulos as últimas indicações. E aqui ele orava. Então, só repassando, ele dizia assim, então ele orava a Deus, como nós fazemos, Então, nós oramos ao Pai. E Jesus fazia da mesma forma. Ele falava assim: eu não rogo somente por estes. Então, Jesus falava assim: eu não estou rogando somente por esses que estão aqui comigo, mas também por aqueles que, pela sua palavra, então pela palavra dos discípulos, dos apóstolos que estavam ali com ele, também pela sua palavra hão de crer em mim. Então, amados, quando nós ouvimos isso, nós não pensamos só naquelas almas, aquelas pessoas que receberam a palavra pelos discípulos que estavam ali, pelos apóstolos que estavam ali com Jesus, mas também nós, porque também nós chegamos ao Senhor através da palavra de um apóstolo, Talvez não diretamente um apóstolo falando conosco, porque não são todos os serviços divinos que nós temos o contato com o apóstolo, mas os nossos apóstolos, eles dão um encargo para bispos, para anciões, para pastores, para que a palavra chegue em cada um de nós. Então, Jesus Cristo estava orando, amados irmãos, já por nós. Ele rogava ao Pai pelos discípulos naquele momento e por todos que receberiam, e que recebem e continuam recebendo, e ainda receberão a palavra através do encargo que ele dava aos apóstolos e os apóstolos aos pastores e servos. Então, que hão de crer em mim, para que todos sejam um. E esse é o ponto central do serviço divino. A unidade. E isso, amados irmãos, é fundamental. Eu me lembro, durante já alguns anos, que uma vez um servo que era o dirigente aqui da região de São Paulo, ele fazia Ele fez uma reunião, uma apresentação. E aí ele falava que a nossa unidade, como servos, deve ser como uma espinha dorsal. Nessa hora, claro que quando ouvimos espinha dorsal, todos nós pensamos naquela figura do corpo humano, do esqueleto e da espinha dorsal, onde todas as coisas estão conectadas. Todos os pontos estão conectados, seja do dedo do pé, o mais distante do cérebro, mas todos estão conectados. E não pode ser cortado, porque quando quebra isso, aquele ponto onde deixou de receber a comunicação, ela fica morta. Ela deixa de existir. E aí então Jesus Cristo, a preocupação de Jesus Cristo era justamente essa.
pela unidade, né? para sermos um. E isso, amados irmãos, começa com cada um de nós, na nossa individualidade. Eu vou citar um exemplo que poderia ser um trabalho, poderia ser uma comunidade, mas pode ser, por exemplo, um casamento. As pessoas são diferentes, né? E é bom que seja, né? Imagina se todos fossem exatamente iguais. Eu me lembro de numa quarta-feira, um serviço divino, que a palavra era muito parecida com essa, e o apóstolo maior, ele falava assim: que bom que as pessoas são diferentes, né? Porque muitas vezes tem um que ele é talvez mais falante, né? Mais ativo, e o outro mais calmo. E aí chega num determinado momento que aquela pessoa mais ativa, ela quer atuar, quer fazer algo, o outro fala: calma, espera. Né? Como muitos exemplos. Então, amados irmãos, e se não estiverem juntos, né? Se não tiverem um objetivo comum, se não pensarem em comum, e cada um fazendo a sua parte, fazendo ativando nos seus dons, né? Não tem uma progressão, não tem um crescimento, não avança. Isso é muito claro. E todos nós queremos, amados irmãos, né? E nos desenvolvemos nesse sentido. Falei do casamento, mas pode ser o trabalho. Será que todas as pessoas, quando trabalham e precisam fazer, né, um trabalho em conjunto, elas são iguais? Não são iguais. Têm formações diferentes, têm origens diferentes, né? Nasceram em locais diferentes, às vezes até, dependendo, hoje, né, numa economia globalizada, as pessoas têm idiomas diferentes, elas são diferentes, e acabam funcionando, e tem uma unidade, tem um desenvolvimento. Então isso é muito importante que nós olhemos para isso. Mas, e também, né, esse é um fator individual. Isso significa que nós temos que ser tolerantes, cuidadosos com as pessoas, né? Muitas vezes precisa ter uma palavra um pouco mais dura, mas nunca para machucar, nunca para espantar, para judiar, sempre no sentido de colaboração, de ajuda. Aí nós falamos individual. Aí queremos falar da unidade também nas nossas congregações. Será que, de repente, aquele irmãozinho mais quietinho, que quando termina o serviço divino, ele, talvez por timidez, ou porque ele é assim mesmo, ele vai embora, não cumprimenta as pessoas, será que ele tem menos oportunidade de salvação do que, de repente, um irmão que canta no coro, que se manifesta, que está no altar? Não. Todos nós somos iguais perante o Senhor, né? E temos que ser unidos também na nossa congregação. E nesse serviço divino que eu lembrava de uma quarta-feira, o apóstolo maior, ele falava assim, novamente ele falava que o Senhor Jesus Cristo, quando ele chamou os seus discípulos, eles eram diferentes, os apóstolos eram diferentes. Né? Aqui, quando nós buscamos referências sobre os apóstolos, falava que o apóstolo João era o apóstolo do amor, pela forma como ele escreve, né? O apóstolo Mateus era um apóstolo de mais detalhes. Nós vemos a Bíblia, ele era o mais detalhista, né? Da forma como ele escrevia, né? O apóstolo Pedro, falam que ele era um trator, né? Ele resolvia tudo da maneira como ele mais
talvez mais rústica, né? Como nós podemos dizer. Será que Jesus queria que todos fossem iguais? Ou as virtudes, né, as características, né, de cada um, todas foram importantes para o Senhor. Então, na nossa congregação, ainda bem que somos diferentes. E aí o apóstolo maior, ele falava assim, lembrando, né? É como um barco a remo, aonde todos têm a capacidade de fazer, mas às vezes nem todos naquele jeito, naquele ritmo, mas todos remando na mesma direção, com o mesmo caminho, né? Não cada um fazendo de uma forma. Um vai ser mais forte, vai puxar com mais força, né? Outro talvez tenha mais controle. Enfim, são as características, são as nossas características. E nós não viemos à casa do Senhor para sermos iguais, mas viemos à casa do Senhor para ouvir a mensagem de Cristo, a palavra do Senhor. E o Senhor é a cabeça, né? Novamente, aquela imagem do corpo humano com a espinha dorsal. Cristo é a cabeça, é o centro de todas as coisas. E nós somos os seus membros e participamos disso. E Jesus Cristo, naquele momento, orava ao Senhor pela unidade. Será então, amados irmãos, que a unidade é algo opcional? Ou o desejo do Senhor para nós? Né? Claro que não. Não é a opção. O Senhor espera que possamos, amados irmãos, trabalhar nisso. E por isso que todas as vezes o Senhor nos fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso implica em tolerância, em amor, né? Implica, quando eu digo implica, é no sentido de aplicar, de desenvolver amor, tolerância, paciência, bondade. Tudo que nós queremos que as pessoas olhem para nós, o Senhor espera que possamos fazer com o objetivo de sermos unidos. E aí então falamos sobre nós individualmente, falamos na congregação e falamos na igreja de Cristo. Amado pastor, o que é a igreja de Cristo? Talvez, com certeza, amados irmãos, né, nós pertencemos à igreja de Cristo. Pertencemos à igreja de Cristo, dessa igreja física, que, como nós ouvimos, cada um é diferente, né? Mas buscamos sempre estar no mesmo sentido. Mas existe a igreja de Cristo, a perfeita, né? Onde não são vistas nossas imperfeições, que ela é uma igreja, que é a igreja invisível, aonde o Senhor Jesus Cristo, Ele conduz, e cada um de nós, pelas nossas almas, pela nossa fé, pelo nosso espírito, amados irmãos, nos preparamos para a vinda, quando Jesus Cristo vier, para a salvação das nossas almas. E nós pertencemos a essa igreja. Talvez, né, quando nós olhamos o pastor Alberto, vamos ver o pastor Tiago aqui, pela primeira vez, hein, o pastor Tiago hoje. Né? Então, assim, quando nós olhamos, claro, vamos ver as imperfeições deles. Né? Eu brinco que querem saber minhas imperfeições, né, minhas falhas, é muito mais fácil perguntar para minha esposa, né? Aonde ela conhece muito mais aonde eu tenho minhas limitações. Normal, né? Como cada um de nós. Mas na igreja de Cristo, quando Cristo tem preparado, aquilo que Jesus Cristo tem preparado, ela é perfeita, amados irmãos. Ela é perfeita. E isso que nós buscamos. É aí que nós queremos chegar, nesse ponto que nós queremos chegar. E o Senhor tem preparado o caminho. E novamente, Jesus tem uma preocupação aqui. Ele fala, como eu repetindo, para que todos sejam um. Aqui em Efésios, temos duas palavras
né, tem duas partes, praticamente em sequência, que eu queria destacar para vocês, né? Novamente falando sobre a unidade na fé, aonde diz assim, aonde o apóstolo Paulo escrevia a Efésios: há um só corpo e um só Espírito, como fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e para todos, em todos. Isso, amados irmãos, é fundamento, é força, nos dá confiança, porque é o Senhor que está conduzindo todas as coisas para que cheguemos à salvação. Então, e a outra parte, que é um versículo anterior a essa que eu acabei de ler, diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, amados, olhemos para isso, né? E tudo isso começou em Cristo. Ou melhor, começou em Deus que enviou Jesus Cristo. Eu gosto sempre de lembrar uma palavra, e às vezes eu sou até repetitivo nesse ponto, onde o apóstolo Paulo ele explicava de uma forma invertida, que a maioria das vezes as pessoas falam assim: então você acredita em Deus, né? Acredita em Jesus Cristo, né? Acredita na ressurreição? Aí alguns falam assim: ressurreição? Do que você está falando? Não consigo compreender, né? E o apóstolo Paulo, ele explicava, e a ressurreição é aquilo que vai acontecer conosco quando Cristo vier. Os mortos ressuscitarão, os vivos, né, serão transfigurados. Essa é a primeira ressurreição. Essa é a primeira ressurreição como está na Bíblia. E aí o apóstolo Paulo, ele fazia o inverso, né? Ele falava assim: você crê na sua ressurreição? Se você crê na sua ressurreição, então você crê em Cristo, que foi o primícia, que ressuscitou primeiro, e crê em Deus que enviou Jesus Cristo. Então, amados irmãos, né, pensando nisso, como nós temos ouvido hoje, a unidade é aquilo que o Senhor Jesus Cristo deu a nós. Vamos crer na unidade que hoje os nossos apóstolos falam na Igreja de Cristo. Mostram a necessidade, a importância. Novamente, não é uma opção. Nós somos unidos pelo amor que vem do Senhor. Então não é uma opção. O Senhor nos chamou a viver o seu amor, a participar do seu amor. Então nós buscamos de viver essa unidade também. Porque se nós cremos nisso, na unidade que o Senhor nos fala, cremos no amor, cremos em Cristo que nos trouxe o amor, né? E cremos em Deus que enviou o Senhor Jesus Cristo. Então, amados, essa é a palavra que tenho para agora, e com muita alegria quero convidar também o amado pastor para subir no altar. Amém. Amém. Jesus, Senhor,
amados irmãos. A palavra de hoje também fala sobre o amor em Jesus Cristo com a gente, com nós. Essa unidade também é que ele tem preocupação em sua obra ser passada para frente, assim como ficou com os 12 apóstolos e foi criada ali a igreja que está viva até hoje. As pedras não falam, então, e a palavra está viva até hoje. E esse amor, ele transmitiu para os apóstolos para chegar até a gente, para a gente aprender com os mandamentos, aprender a perdoar, aprender essa unidade de amor e união, de comunhão com a igreja, para que possamos transmitir ainda mais essa paz e essa segurança da unidade, para formar uma força divina, para que possamos passar essa obra de Jesus para frente, para todos, para aqueles que querem ouvir, para aqueles que desejam ouvir a palavra. E ele tentou demonstrar para os discípulos que não importa os nossos estilos, o que gostamos, o que deixamos de fazer, a profissão, desde que seja o objetivo final, não percamos o caminho. O caminho sempre é Jesus, Ele é a verdade. Então, sempre buscar no amor, na unidade, na força da comunhão da igreja, buscando um trabalho, a obra de Deus, procuramos sempre evoluir, melhorar, se preocupar com a nossa fé, para não desviar do caminho, para que nada do mundo afaste nosso pensamento, nosso jugo, porque o mundo não quer que a gente siga Jesus. Isso tem um motivo. Então, o melhor caminho é Jesus. O caminho para essa unidade é a comunhão. E sejamos essa comunhão divina, seguindo os mandamentos, na orientação do que Jesus deixou, com os amados apóstolos, com o pastor, para que sejamos essa unificação do amor de Jesus que ele deixou, né, nessa unidade passada para os apóstolos. Amar a teu próximo como a ti mesmo. Não faça com você o que você não queira para o seu próximo. Então, dá para evitarmos bastante coisa. E buscamos sempre estar ativo, de buscar a palavra, seguir em frente com Jesus. E amém. Amém. Obrigado. Muito bem. Então, amados, assim, o Senhor tem colocado a palavra para hoje e guardemos em nossos corações, trabalhemos nisso, para que, amados irmãos, continuemos no caminho, na fé e nessa unidade, como temos ouvido aqui agora. Agora, nós queremos preparar o caminho, para a finalização aqui do serviço divino, e então nós queremos nos unir na oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Pai e bondoso Deus, mais uma vez diante de Ti nós nos aproximamos e lhe agradecemos por tudo que temos recebido, da Sua palavra, do Seu ensinamento,
O Senhor tem nos mostrado a importância da nossa união para sermos um só, com todos os nossos servos, apóstolos, que são um só com Cristo, que é um só com o Senhor. Pai, ajuda-nos, precisamos do Senhor sempre, e entregamos as nossas vidas nas suas mãos, para que seja feita em nós sempre a sua vontade. Seja feito em nós, amado Pai, aquilo que o Senhor entende que é o melhor para cada um. Conforta sempre os nossos corações, as nossas almas, e, amado Pai, dá-nos aquilo, tudo o que nós precisamos para continuarmos no caminho da fé. Agora aqui nós nos despedimos, rogamos pela sua proteção, pela sua ajuda, não só por hoje, mas também pelos próximos dias, até quando novamente nós estaremos reunidos em seu santo nome. Muitos aqui agora não têm a oportunidade de estar diante do Senhor, diante do seu altar de graça, para receber o perdão e para receber a comunhão com Cristo. E tudo isso é muito importante, Pai. Pai, dê a cada um dos seus filhos as condições, as forças, para que logo diante do altar de graça, diante de um servo, possam receber também o perdão e a comunhão com Cristo. Agora também, amado Pai, nós pedimos, proteja e abençoe seus apóstolos e servos em suas viagens, em suas atividades. Olhe para cada um dos nossos irmãos também, Pai. E com carinho, com muito amor, nós os lembramos daqueles que estão doentes, muitas vezes em suas casas ou nos hospitais. Pai, dê o conforto, a paz, as forças, ajude nesse momento que falta a saúde, para que, se for da sua vontade, também logo estejam na sua casa, para louvar e engrandecer o seu santo nome. Cerque também com cuidado os familiares e os amigos desses nossos irmãos. Olhe por aqueles que estão fracos na fé, desamparados, tristes, cansados, por aqueles que estão enlutados. Pai, dê as forças, permita-nos também ser ferramentas nas suas mãos, para que possamos ajudar a cada um desses nossos irmãos a se levantarem e continuarem no caminho da fé e do reconhecimento até o encontro com o Senhor Jesus. Também toca-nos lembrar, amado Pai, por aqueles que estão em meio a guerras, a lutas, passam por violência e muitas vezes se sentem abandonados, esquecidos. Senhor, nosso Deus amado, também olhe por essas almas, dê a eles o amparo, as forças. Olhe por aqueles que passaram por situações de catástrofe também, que perderam tudo em suas vidas e muitas vezes perderam até seus entes queridos. Pai amado, olhe por eles, dê a eles as forças e o amparo. Olhe também pelas almas que estão lá no reino dos mortos, que eles possam ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo e possam aguardar a vinda do Senhor, assim como nós aguardamos. Pai amado e bondoso Deus, conceda-nos mais do que nós sabemos pedir ou lhe agradecer. Pai, e por fim, não podemos nos esquecer. Rogamos, Pai, encurte os tempos. Envie logo o nosso Senhor Jesus Cristo e ajuda-nos a encontrar a última ovelha para o Senhor. Pedimos tudo isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Santo Espírito esteja com todos para sempre. Amém. Cortei um hino, por favor. Número 15.
obrigado. Muito bom, amados irmãos, foi uma alegria, né? Estivemos juntos hoje. Desejamos aqui, o pastor Tiago, eu, também os irmãos do coro, também o organista e o nosso irmãozinho que está cuidando da parte de gravação e transmissão. Desejamos a todos um abençoado domingo. Até a próxima.